Vamos continuar então aqui, escolha das provas. Nós estamos na questão 262. Como o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, né, sem conhecimento, sem aprendizado e sem experiência, pode escolher uma existência com o conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? É interessante essa pergunta do Kardec, porque ele coloca, se começamos simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de não ter conhecimento nenhum, não ter aprendido nada ainda. Como é que podemos ser responsáveis pelas nossas escolhas? A resposta: Deus supre sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes a uma criança desde o berço. Porém, pouco a pouco, ele, Deus, o deixa livre para escolher à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E então, muitas vezes, o espírito se desvia do bom caminho, preferindo o mal, se não escuta os conselhos dos bons espíritos. É o que se pode chamar a queda do homem. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando nós não temos o conhecimento, nós temos aquilo que é chamado de determinismo, e o determinismo acontece nas faixas mais inferiores, aqueles espíritos que são primitivos ainda, ou aqueles espíritos que estão começando a sua caminhada. Existe o determinismo, ou seja, as colocações que são feitas pelos espíritos superiores por causa da necessidade desse espírito aprender. Nós vamos ver aqui na questão 132 do livro O Consolador, que é muito interessante, no 132, a pergunta é: há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Como é que pode ter determinismo e livre-arbítrio? Pergunta que é feita a Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e segundo, amplia-se, e o segundo, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, tanto os espíritos aqui, quanto o Emmanuel no livro Consolador, está nos colocando que o determinismo acontece enquanto estamos começando o aprendizado. E depois, conforme vamos aprendendo, tendo bagagem e vamos realizando as nossas escolhas, o livre-arbítrio vai se acentuando e sendo cada vez mais o responsável pelas coisas que nos acontecem. É o que ele coloca aqui. Deus supre sua inexperiência. Quer dizer, a falta de experiência vai ser suprida por aqueles que vão colocar, que é o determinismo, vão fazer passar por determinadas situações para aprender, como nós fazemos com os nossos filhos quando eles são pequenos. A gente faz com que ele caia para aprender a andar. A gente deixa ele cair. Porque se a primeira queda a gente falar, não, meu filho não precisa andar, não vai cair, ele não precisa andar, ele não vai andar nunca. Então a gente precisa deixar ele cair as primeiras vezes para ele aprender a andar. Nós vamos deixar o nosso filho falar errado, e vamos corrigindo aos poucos, porque é a forma dele aprender a falar. Se a gente colocar, não, meu filho não vai falar errado, então ele não vai falar, não vai aprender a falar, não vai aprender a andar. Então, as situações que os pais colocam os filhos são para que eles possam aprender e crescer. Nenhum pai quer que o filho fique o resto da vida como um bebê, usando fralda, sem saber andar e sem saber falar. Nós vamos estimulá-los a andar, a falar, nós vamos estimulá-los a serem cada vez mais independentes, a crescerem, a aprenderem e serem melhores do que nós. Porque nós queremos ver os nossos filhos evoluírem. Deus, nosso Pai, também quer ver nós que somos os seus filhos, Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça cada vez mais.
Então é o que ele está colocando aqui. Então, muitas vezes o Espírito, ele, né, Deus, o deixa livre para escolher à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, no começo é um determinismo, vai se desenvolvendo o livre-arbítrio e conforme o livre-arbítrio se desenvolve, vai cada vez mais sumindo determinismo e aumentando livre-arbítrio e as nossas escolhas cada vez mais é que são as determinantes do nosso caminho. Perdão. Nós vamos ver aqui mais para frente uma questão que nós ainda vamos ver, mas que está aqui dentro do nosso assunto, né, que é a 607, 607A. Quando ele diz, Kardec pergunta, assim, parece que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Né, quando ele diz aqui, na 607, foi dito que em sua origem a alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal. Na sua origem, né? Foi dito que em sua origem a alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal e que sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia a sua vida. Então, nós começamos também como as crianças começam. Esse exemplo que eu estava dando, de que como crianças a gente começa engatinhando para depois aprender a andar. E aí ele coloca aqui, assim parece que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E ele disse, não dissemos que na natureza tudo se encadeia e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que um princípio inteligente se elabora, individualizando-se pouco a pouco e ensaiando para a vida conforme já o dissemos. Então, o que ele está colocando aqui? Porque nós começamos como crianças, nós começamos, né, engatinhando e entre, que é isto que nós estamos vendo aqui na 607, entre a vida que nós estávamos ali de princípio inteligente, que vai aprendendo e se moldurando até chegar à forma animal, onde nós aprendemos o instinto, onde nós aprendemos a começar a montar família, onde nós começamos... Nós temos o pensamento, é um pensamento que não é contínuo, né? É um pensamento que não tem uma continuidade. Nós estamos aprendendo ali, aí depois nós passamos por um processo de intersecção entre o animal e o hominal, que também é na natureza. Depois nós vamos passar para o começo da fase hominal, que os espíritos colocam que não é na Terra, é em outro planeta, para depois nós começarmos a encarnar aqui como humanos e começar o nosso processo de aprendizado. Então, no começo do processo de aprendizado, precisa do determinismo, porque são as coisas começarem a acontecer para a gente começar a aprender. E aí nós vamos começando a escolher, e através do começo de aprendizado, começo de escolha, vai ficar tudo no nosso livre-arbítrio. Aí depois nós vamos ver aqui, quando o espírito usufrui do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus, olha a resposta, que coisa linda. Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. Nós somos imortais, nós vamos aprender pela eternidade. Então Deus sabe esperar, Deus ensina pelo tempo. Deus não apressa a expiação de ninguém. Nós vamos, eu sempre coloco isso, né? Porque é a grande verdade, nós vamos pagando as nossas dívidas em suaves prestações. O que nós temos aqui quando encarnamos são provas. Então, nós 99% do que nós passamos aqui são provas. São as provações que nós temos para provar que aprendemos a lição. 1% vai ser expiação, vai ser limpeza. Né? Nós vamos pagando em suaves prestações a
a sujeira que nós fizemos, nós vamos limpando aos poucos. Olha que coisa linda que ele põe aqui. Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. No entanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais salutar. E também quando Deus vê que tal experiência pode contribuir para a sua purificação e crescimento, ao mesmo tempo que lhe serve de expiação. Então, o que ele está falando aqui? É o que nós vamos ver nas obras complementares, tanto do Chico como do Divaldo, como em reencarnação compulsória. Nós não vamos ver essa colocação e esse termo aqui no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver nas obras complementares, mas é isso que ele está colocando. E o que é interessante, às vezes as pessoas colocam, não, a maioria das reencarnações aqui nesse planeta são compulsórias. Não, não são. A reencarnação compulsória é exceção, são poucas, em comparado com as reencarnações que são escolhidas por nós. As provas são escolhidas por nós, as expiações são escolhidas por nós. Nós escolhemos, não, agora eu vou limpar esse pedacinho assim que é o que eu aguento. E as provas, eu quero passar por estas provas porque eu acho que eu aprendi. E aí a gente vai enfiando o pé na jaca porque a gente não aprendeu como deveria ter aprendido. Por isso que eu falo sempre do livro Os Mensageiros, né? Porque aí a gente vê isso muito bem esclarecido. Então, o que ele está colocando aqui? Quando o espírito usufrui do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou sua existência pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, ele não apressa a expiação. Ele dá tempo para a gente aprender, para que a gente possa ir limpando aos poucos. No entanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, aquele espírito que eu não quero aprender, eu não quero melhorar, eu odeio, quero continuar odiando, eu não quero parar de beber, eu quero tudo que eu puder fazer de mal para João ou para Maria eu vou fazer. Então aqui é que está colocado, quando o espírito, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais salutar. E aí nós entramos na expiação, né, na compulsória, no reencarne compulsório. Ele não está apto a compreender o que lhe poderia ser mais salutar que seria o melhor para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Ao mesmo tempo que tudo aquilo que está lhe acontecendo nessa reencarnação compulsória é para o seu aprendizado e expiação, já serve de expiação. Então, embora a gente ache que estamos aqui compulsoriamente, não, a grande maioria de nós está aqui por livre e espontânea vontade, com as provas que pediu para passar por elas, com a expiação que pediu porque se achava em condições de passar, de limpar aquele pedacinho de terreno. São poucos os que estão aqui em reencarnação compulsória, porque para termos uma reencarnação compulsória precisamos de avalista. Nós vamos ver isso muito bem claro no livro Libertação. Nós precisamos de espíritos que nos amem e que já estejam em posições elevadas e que nos amem tanto que vêm aqui para a Terra para nos ajudar e avaliam a nossa reencarnação. Deixa vir, porque eu vou me responsabilizar por esta reencarnação, eu vou ajudar esse espírito a crescer, a melhorar, vamos fazê-lo passar por esta e por esta prova, ou por essa expiação, porque isto vai ajudá-lo a crescer e eu vou estar do lado ali ajudando.
A reencarnação compulsória exige avalista. Por isso que ela é exceção aqui na Terra. Porque nós precisamos de alguém que nos ame muito, que queira nos ajudar e que seja responsável por nós. Leiam no livro, leiam Libertação, nós vamos ver exatamente essa explicação da reencarnação compulsória. Então, aqui o Kardec continua. O espírito faz sua escolha imediatamente após a morte? Não, os espíritos respondem não. Muitos creem na eternidade das penas, como já vos foi dito, e isso é um castigo. Nós vimos lá no começo, nas primeiras perguntas, né, das pessoas que desencarnam, estão passando ali pelo sofrimento, estão passando pelo umbral, né, umbral grosso, aquelas situações extremamente difíceis, e elas acham que vão ficar ali eternamente, porque tem aquelas ideias de inferno e de céu, e isso serve para elas como castigo. Nós já vimos isso nas primeiras questões. É o que ele coloca aqui. Os espíritos fazem a sua escolha assim, logo assim que desencarnam? Não. Muitos creem na eternidade das penas, então aquele sofrimento que estão passando vai fazer com que eles achem que vão ficar assim pela eternidade, e isso serve como castigo, serve como um aprendizado para mudar a sua atitude, né? Como já vos foi dito, isto é um castigo. O que orienta o espírito na escolha das provações, das provas que deve passar? Né? Qual é o caminho, qual é o roteiro? O que orienta o espírito a escolher quais são as suas provas? Olha a resposta. Ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza dos seus erros, e que possam fazê-lo progredir mais rapidamente. Então nós escolhemos as nossas provas para que elas já sirvam ali também de expiação para nos ajudar a crescer. Por isso que a gente fala que toda expiação é uma prova. Mas as provas, elas são escolhidas para que a gente possa provar que aprendeu a lição. As expiações, elas são necessárias para que a gente possa limpar o caminho que sujou. Mas toda expiação é uma prova sempre. Então, olha aqui. Ele, o espírito, escolhe as provas, né? As provas ou provações que lhes possam servir de expiação, que já ajudem, né, a ir limpando. Ele já está passando pela prova e já está limpando alguma coisa. Segundo a natureza de seus erros, e que possam fazê-lo progredir mais rapidamente. E é por isso que muitos espíritos pedem para vir como médiuns ostensivos, porque é uma prova difícil, já ajuda na sua expiação, é um trabalho difícil, então já faz com que ele possa progredir e possa subir mais rapidamente e já ajuda a pagar os seus débitos mais rapidamente. Então, uma escolha nossa para que a gente possa diminuir, né, os nossos débitos. Então, portanto, alguns podem impor a si mesmos uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-la com coragem. Outros podem querer ser provados através das tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e pelo mau uso que se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, desejam ser postos à prova através das lutas que terão de travar no contato com o vício. Nós vemos aqui que os espíritos colocam 3 tipos de provas, né, que nós podemos passar por elas. Então, o que ele está colocando? Primeiro, que nós podemos escolher uma prova que já vai servir de expiação. Então, assim, já vou limpando o meu terreno e vou provar que aprendi. Então, ele coloca aqui. Alguns podem impor a si mesmos uma vida de miséria e de privações para tentar suportá-las com coragem, para provar que já venceu o orgulho, que já venceu a prepotência, já venceu o egoísmo. Então vai passar por uma prova difícil, de privação, de miséria.
para provar que tem condições de passar por aquilo resignado, resiliente, entendendo que também nesta situação ali está o amor de Deus, que tudo que ele está passando é para provar, para se limpar, para realmente mostrar que tem condições de passar por essa situação difícil, para tentar suportá-la com coragem. Outros, a segunda, podem querer ser provado através das tentações da fortuna e do poder, muito mais perigosas pelo abuso e pelo mau uso que pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Então, sempre, o dinheiro e o poder são as provas mais difíceis, porque podem levar a abusos, podem levar a vícios, podem levar a paixões, a uma série de escorregadelas, a série de desvios, a séries de tentações difíceis de se resistir a elas, Então o dinheiro e o poder vão ser sempre as provas mais difíceis. Outros, na terceira prova, desejam ser postos à prova através das lutas que terão de travar no contato com o vício, com o cigarro, com o fumo, com as drogas, com o jogo, com as paixões, porque as paixões também são vícios, com o apego excessivo, com uma série de situações que ela se coloca para provar que já cresceu, já melhorou, já aprendeu. Aí ele coloca aqui, olha que pergunta interessante. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como provação, há aqueles que escolhem por simpatia e pela vontade de viver num meio mais de acordo com seus gostos, ou para poder entregar-se às suas inclinações materiais, ou seja, há aqueles que escolhem, não, eu quero vir no vício porque eu gosto, eu quero continuar viciado, eu quero nascer no meio daqueles que vão continuar me ensinando e vou continuar podendo usufruir do roubo, do engano, da droga, do álcool, do sexo desregrado, que são vícios difíceis de serem tratados e de serem modificados. Os espíritos respondem, há disso certamente. Infelizmente, isto também acontece. Os espíritos que querem continuar nesta situação. Então ele coloca, há disto certamente, mas só entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. Mas só acontece entre aqueles que ainda não aprenderam, entre aqueles que o senso moral ainda não está desenvolvido suficientemente para poder buscar um novo caminho, para poder se modificar. A aprovação decorre disso e eles sofrem por mais tempo. Então, vão sofrer mais tempo porque vão levar mais tempo para sair do vício, vão levar mais tempo para sair desta situação deprimente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação das paixões brutais tem consequências deploráveis, as quais sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido seus erros e por impulso próprio, pela própria vontade, por sua escolha, peçam para repará-los por meio de provações proveitosas. Então, o que ele está dizendo aqui? Pode acontecer que ele escolher nascer num meio porque ele quer continuar naquela situação? Infelizmente pode, porque são espíritos que ainda estão renitentes, são espíritos que estão ainda naquela situação de vício e quererem continuar nesse vício. E aí eles sofrerão mais tempo e aí eles podem ficar nesta situação até compreenderem que o erro, o vício, o erro, o desatino vai fazer com que fique cada vez mais na dor, cada vez mais no sofrimento, cada vez mais se afundando. Por isso que ele diz aqui, cedo ou tarde, compreendem que a satisfação das paixões brutais
tem consequências deploráveis, né? E Deus poderá deixá-los nesse estado até que tenham compreendido seus erros e, por impulso próprio, pela vontade, é que eles vão pedir para reparar esses erros. Então nós vamos começar a reparar esses erros na hora que nós tivermos aprendido e tivermos a vontade. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio que faz com que a gente queira reparar os erros e modificar aquilo de ruim que fizemos. Nós vamos ver lá na 171, que é na justiça da reencarnação, onde ele pergunta: em que se fundamenta, né, o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de vos repetir: um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Nessa 171 a gente vai ler e reler muitas vezes, porque é o que está aqui. Se nós que somos tão imperfeitos, nós deixamos a porta aberta para o nosso filho, para o arrependimento, vamos lembrar lá da parábola, né, dos dois irmãos, né, do filho pródigo, né, aquele filho que dilapidou tudo, que perdeu tudo, né, que o pai o recebe de braços abertos quando ele caiu em si. Isso é muito importante, que é o que está aqui, quando ele diz: Deus poderá deixá-lo nesse estado até que tenham compreendido os seus erros e por impulso próprio, pela vontade, por cair em si, que é o que aconteceu com aquele filho, né, pródigo, que dilapidou tudo que tinha, que estava ali trabalhando com os porcos, que é a maior vergonha para um judeu. O judeu não cria porco. A maior vergonha para um judeu é estar junto trabalhando com porcos. E que qualquer escravo do pai dele comia melhor, vivia melhor do que ele. Aí ele cai em si do seu erro, cai em si da maldade e da falta de amor, da falta de reconhecimento que ele teve para com o pai. O filho pródigo somos nós aqui na terra. Na hora que nós caímos, né, em nós, quando nós caímos no nosso erro, que a gente vê como a gente é ingrato, era essa palavra que eu estava procurando, que a gente é ingrato com o nosso pai maior, né? Esse filho foi ingrato com o pai que deu tudo para ele esbanjou tudo, pôs tudo a perder. E a hora que ele se viu naquela situação tão difícil, ele volta para o pai para pedir ao pai que o trate como qualquer um dos seus servos. Porque ele, como servo junto ao pai, estaria melhor do que onde ele está ali. E nós aqui encarnados, quando a gente percebe os nossos erros, o mal que a gente faz à natureza, o mal que a gente faz ao outro, perdão, quando a gente percebe como nós somos ingratos com Deus, que nos dá a vida, que nos dá a chance de podermos ter uma nova reencarnação, de fazer tudo diferente, de podermos mudar, de podermos nos melhorar. Quando a gente percebe o quanto nós somos ingratos, nós pedimos ajuda, pedimos a Deus: ó, permita que eu volte, perdão, permita que eu faça tudo diferente. E Deus é tão misericordioso que seja qual for o erro que tivermos cometido, Ele permite. A gente pode voltar. Temos uma nova chance. Exatamente como na parábola do filho pródigo, Deus nos recebe com os braços abertos. Desculpa. Perdão. E permite que a gente recomece. Permite que a gente tenha uma nova chance. E o maior presente que nós temos aqui como reencarnados é o tempo. É o dia de hoje. Porque hoje, aqui e agora, é o nosso melhor. Hoje, aqui e agora, eu posso mudar tudo, fazer tudo diferente. Mudar toda a minha história, a minha trajetória. Basta eu querer. É a vontade, né? A verdadeira vontade de pedir a Deus: me dá essa chance, eu vou mudar, eu vou reparar, eu vou refazer, eu vou ser diferente. E nós precisamos olhar para o hoje, para o presente, que é uma dádiva de Deus, e vermos o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o dia de hoje,
com este presente que Deus nos deu. Estamos realmente aprendendo, crescendo, nos melhorando, vigiando e orando, vigiando os nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos e orando quando eles saem da linha. Estamos lutando contra as nossas más inclinações, trabalhando pela nossa reforma íntima. Estamos estudando, aprendendo e principalmente colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo? Se sim, estamos no caminho. Se não, nós podemos mudar agora e começarmos a fazer tudo diferente. A escolha é nossa. É o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade de modificar, é a nossa vontade de fazer diferente. É o que ele coloca aqui. E por impulso próprio, peçam a Deus, né, para reparar os erros que cometemos, por meio de provações proveitosas, por provas proveitosas. Então, as expiações são sempre provas, porque quando nós escolhemos as nossas provas, nós já estamos ali escolhendo também expiações, ou seja, provas que já nos ajudem a ir limpando, consertando os erros que nós cometemos e provarmos a Deus que aprendemos a lição. Podemos mudar, podemos receber lições novas. Então nós vamos parar aqui e vamos, a partir da próxima, nós vamos começar na 266. Até lá.